Olá pessoal, mais uma vez aqui convidando vocês para que a gente junto possa se edificar, aprendendo e conhecendo mais as verdades de Deus, que são importantes para o conhecimento do homem, para dar ao homem a direção por onde ele vai encontrar a salvação. E nesse momento eu quero chamar a sua atenção para a gente trabalhar o assunto de muita importância que a humanidade não tem dado valor. A questão do momento, do acontecimento, da situação que toda a humanidade vai enfrentar, que é a morte. Vamos falar um pouco sobre este assunto tão importante para o nosso conhecimento e esclarecimento que vamos ter agora da palavra de Deus. A maior necessidade do homem é de salvação. Ok? Todo o trabalho que Deus opera, revelando na nova aliança, toda a ação de Deus, a obra de Deus, foi feita e realizada com um objetivo: proporcionar para o homem perdido a salvação. Quando a gente passa a entender o que o Evangelho revela, da ação de Deus, do ato de amor de Deus pelo homem, o que Deus fez, que está revelado no Evangelho, em favor do homem, quando a gente começa a buscar entender o porquê e para que Deus fez, o que Ele revela, o que Ele mostra na revelação do Evangelho, que foi realizado em favor do homem. Tudo que Deus operou foi com um motivo: salvar a humanidade. O próprio Jesus, ele vai dizer que veio ao mundo com essa finalidade: salvar e buscar os que se haviam perdido. A gente vai ver na revelação de Deus, que o Evangelho nos mostra, João 3,36, aonde o próprio Jesus, nesse contexto, ele está pregando as boas novas que mostram ao homem o que Deus fez em favor da humanidade e por quê. Aonde Jesus vai revelar ali a manifestação do amor de Deus em favor do homem para salvá-lo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe aí o que Jesus vai revelar, pregando o Evangelho ao mestre da lei, ao ensinador das Escrituras em Israel, um homem chamado Nicodemos. A partir desse momento que Jesus tem um diálogo com esse homem, Jesus agora começa a ministrar, trazer ao conhecimento da humanidade a revelação do Evangelho, que mostra o ato, a ação de Deus em favor da humanidade. E por que Deus fez isso? Para que Deus fez isso? Jesus vai dizer que o amor de Deus foi tão imenso que não tem como a gente tentar buscar compreender por que Deus fez isso, medir o tamanho do amor de Deus por nós. Mas Jesus vai dizer que Deus fez isso com uma finalidade. O amor de Deus é querer o bem do ser humano. E Deus manifestou o seu amor para tirar o ser humano, para oferecer ao ser humano, para que o ser humano tivesse uma oportunidade de salvação, para que ele não venha perecer. O que é perecer? É sofrer o juízo eterno de Deus depois da morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso fala de Jesus Cristo, o Filho único gerado de Deus. E foi gerado com essa finalidade:
veio ao mundo com essa finalidade. Deus enviou seu Filho com uma só finalidade: salvar o homem perdido. E Deus enviou seu Filho ao mundo como meio de salvação, para que todo aquele que nele crer em Jesus não pereça, mas que tenha a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não perecer, mas obtenha, receba de Deus esse favor que o homem não merece. Qual é o favor, irmão Wellington? A oportunidade que o homem tem de salvação. Isso é um favor que Deus dá, que Deus oferece. Isso não é conseguido pelos méritos do homem, pela obra do homem, por nenhum meio ou lugar ou qualquer coisa que o homem faça. O homem só pode alcançar a salvação se ele aceitar o favor de Deus. Por onde ele encontra essa salvação? E o que é o favor de Deus? O homem estava sem saída, Deus abriu uma porta. O homem estava perdido, sem direção para Deus, Deus estabeleceu o caminho. O homem estava mergulhado, preso na escuridão, nas trevas da mentira do diabo. Deus colocou a verdade para o homem conhecer o meio por onde chegar a ele. O homem estava no mundo indo a juízo e a condenação, sem a esperança da vida com Deus. Vem Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir daí, Jesus traz essa grande revelação do Evangelho, mostrando o homem perdido, o caminho, a verdade, a vida, o único meio por onde o homem pode ter a esperança de voltar a Deus novamente. É por ele, nele, Jesus. Porque Deus quis dar ao homem uma oportunidade que é única e exclusiva em Jesus. E quem não receber essa oportunidade que Deus oferece para o homem reconciliar-se com Ele e ter a esperança da vida eterna com Ele e sair do juízo dele, se o homem não aproveitar essa oportunidade que Deus lhe dá, ele segue ao juízo. Ele continua condenado. Ele vai para a eternidade sem Deus, porque a própria Bíblia diz isso. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Agora escute o que a Bíblia revela. Isso é fato, isso é realidade. Eu creio nisso. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Eu creio nisso, irmão. Nós temos que crer em Jesus, se converter a Jesus, conhecer a Jesus, que é a verdade de Deus, para que a gente saia dessa situação, desse perigo eterno e eminente que o ser humano está correndo de morrer e sua alma, que é o ser real, a pessoa que habita no corpo, ao sair do corpo com a morte, o ser real segue para o juízo. E o juízo é um fato. O juízo é uma realidade. E Jesus vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. João 3,18. É Jesus quem está dando essa revelação. É Jesus quem está mostrando a realidade que o homem está. É Jesus que mostra ao homem o caminho, o meio, a saída e a esperança para o homem sair dessa miséria espiritual que ele está em condenação eterna. E nós temos que crer em Jesus para isso, irmão. Foi para isso que Deus enviou Cristo. É por isso que temos que crer em Jesus enquanto há tempo. A nossa vida aqui, ela está correndo perigo. Qual o perigo, irmão Wellington? De qualquer momento a gente deixar este mundo com a morte física. O corpo vai para a terra de onde veio, como diz Eclesiastes 12:7. Mas o ser real que habita no corpo, ele não vai ficar extinto. Ele não vai para uma inexistência em consciência. O ser humano, ele é eterno.
O homem nunca vai deixar de existir, nunca vai perder a consciência. Tanto é que a Bíblia vai dizer que cada um vai dar conta de suas obras. Cada um vai dar conta a Deus daquilo que viveu neste mundo. Ninguém vai perder a consciência. Todo mundo vai estar diante de Deus, lúcido, sóbrio e consciente. O homem, quando morre, que a morte não fala de extinção. A morte, deixa eu sentar aqui para a gente aprender mais sobre isso. Dentro daquilo que a palavra revela, a morte não fala de extinção, irmão. A morte, quando a Bíblia se refere a esse assunto, não está tratando de extinção, da pessoa ficar sem consciência, dormindo o sono da alma. A alma não dorme. O ser humano nunca vai perder a consciência. Quando a Bíblia fala de morte, morte quer dizer separação. Entenda que Deus disse ao homem lá no Éden, que se ele pecasse contra Deus, não dando ouvido à palavra, e seguindo a direção que a palavra orientou a ele não seguir, ele morreria. Então o homem não deu ouvido à direção de Deus, e seguiu a direção contrária que Deus advertiu, para que ele não fosse. Ele foi pelo caminho que Deus não orientou. Pelo caminho que Deus advertiu para ele não ir. O homem foi. E Deus disse que no dia que ele fizesse isso, ele morreria. Adão fez isso. Adão ficou inerte. Adão ficou inconsciente. Adão foi para algum túmulo. Quando Deus disse que no dia que ele comesse morreria, Deus estava falando da separação que o homem teria dele ao cometer o pecado, a transgredir a lei de Deus, a palavra, não obedecer. Deus advertiu o homem que ele morreria, ou seja, perderia a comunhão com Deus. Morte é separação. Adão pecou e morreu. Não foi a morte física. Ele não ficou inerte. Ele morreu, ele se separou de Deus. E ele teve a consciência de que estava separado de Deus. Adão estava consciente de que pecou contra Deus. Adão estava consciente da sua miséria. Adão estava consciente do juízo de Deus que agora estava sobre a vida dele. Adão não ficou inerte depois que ele pecou. Ou seja, houve a morte, houve a separação. Morte fala de separação. É o que a Bíblia revela. Isaías 59, 2. Que o homem está morto e separado de Deus por causa das ofensas e dos pecados. Morto e separado não é inerte, indo para uma extinção. É separado de Deus. Paulo vai falar isso. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Estava mortos em ofensas e pecados. E o homem morto, separado de Deus, ele está, como disse Paulo. Vamos fazer uma análise bíblica. Estamos trabalhando aqui o assunto morte, a importância da gente entender por que precisamos de crer em Jesus. E eu estou aqui aproveitando esse momento para explicar que a morte não é a extinção, a aniquilação, o ser deixar de existir, perder a consciência. A morte fala de separação. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da natureza, éramos por natureza filhos da ira. Então o homem que está morto, ele está nessa condição, ele está levado pelo domínio de Satanás, influenciado na direção de Satanás, vivendo os prazeres que aborrecem a Deus, vivendo a direção contrária a Deus, e a sua situação diante de Deus está em ira e em juízo, como filhos da ira destinados ao juízo, pela condição que estão. Mas em Cristo, o homem volta à vida com Deus, porque vida fala de comunhão. Quando o homem crê em Jesus, ele agora passa a ter a vida de volta. Vida fala de comunhão. Ele é reconciliado com Deus. Ele volta a ter a vida com Deus. A partir do momento que ele crê em Jesus, ele nasce de novo. Vocês entendem o que é isso?
Essa é a mudança de situação que acontece na vida do homem perdido, julgado e condenado quando ele crê em Jesus. Olha a importância de crer em Jesus. O homem volta à vida com Deus. O homem é livre do juízo e da condenação. O homem sai da condição que está na ira de Deus, separado de Deus. É para isso que devemos crer em Jesus, amigo. Amiga, meu amigo, que você que está se dedicando a uma religião, consagrando tua vida e teu viver a uma vida de devoção e consagrando, escravizado dentro de religião, cumprindo tarefa, meta, regra, norma, como se isso fosse te levar a Deus, você está perdido. Você precisa olhar e examinar e conhecer a verdade de Deus que está revelada aqui na sua palavra. Não fica preso, alienado, com a mente cauterizada na direção de religião, dada por homem nenhum. Vá buscar o conhecimento de Deus na palavra. Olha a importância de nós crermos em Jesus. O próprio Jesus vai dizer qual a importância de crer nele. João 5,24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 3 tempos Jesus vai mostrar aí. O presente do homem que está morto, separado de Deus. Se ele crê em Jesus, ele volta à vida, à comunhão com Deus. O homem que está fora da promessa da vida eterna, indo para a condenação eterna. Se ele crê em Jesus, ele tem a vida eterna. O homem que está destinado a morrer e seguir ao juízo, para a condenação. Se ele crê em Jesus, ele não irá à condenação. Foi o que Jesus disse. O homem que nele crê tem a vida eterna, não entrará em condenação e passou da morte para a vida. É para isso e por isso que devemos crer em Jesus. Foi para isso e por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Para nos salvar, para nos libertar, para mudar a nossa situação, o nosso destino e livrar-nos da sentença, absolvendo-nos da culpa, livrando-nos do tribunal divino e nos concedendo a absolvição da condenação. É para isso que precisamos de Jesus Cristo. Ele veio para isso, ele veio para essa finalidade. Ele veio buscar e salvar, ele disse, os que se haviam perdido. Ele disse, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Ele mostrou ao homem porque o homem precisa dele. Bom dia, seu Gustavo. Ele mostrou ao homem porque o homem precisa ir a ele, seguir a ele, estar nele. Jesus vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus vai dizer, venham a mim para que encontre descanso na alma. Jesus vai dizer que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Jesus vai mostrar ao homem a necessidade que o homem tem de Deus, encontrando nele. É em Jesus. O homem está com a alma sedenta. O homem está faminto da presença de Deus. Jesus vai dizer, eu sou o pão que mata a fome e a água que mata a sede. É Jesus, é Jesus. O homem precisa de restauração, de comunhão, de salvação. Jesus vai dizer, quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Tudo é em Jesus, por Jesus. Mas o que é que o diabo faz? Leva as pessoas a negar Jesus. Rejeitar o favor de Deus que Ele oferece para o homem encontrar salvação. O que é que o diabo faz? Leva as pessoas a entender que vão encontrar salvação dentro das religiões, nas suas tarefas, sacrifícios e obrigações religiosas, nos seus rituais e cerimoniais religiosos. Enquanto Deus mostra ao homem o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, o diabo leva as pessoas a buscar igreja verdadeira, religião verdadeira, caminho por meio de religião, meio de viver com Deus e estar em Deus dentro de igreja, como se fosse o lugar para encontrar Deus. O que é que o diabo faz? Ele cega o homem para que o homem não contemple o que o Evangelho revela. A luz de Deus, o poder de Deus, por onde o homem é salvo, se seguir a direção do Evangelho. Mas o diabo trabalha para manter o homem julgado e condenado, perdido de Deus, e ignorando, rejeitando a salvação de Deus, por não aceitar a verdade do Evangelho, e viver uma vida de fé em Deus por outro
conceitos, com o entendimento errôneo, pervertido, com a mente cega. A humanidade vai buscar vida com Deus aonde e por onde? O que é que o povo está entendendo, praticando e vivendo como regra de fé em Deus? Consagrando e devotando suas vidas a quem? E aonde estão vivendo? Aonde estão alicerçando sua fé e esperança de salvação em Deus? Não é em Cristo. É nas religiões, é nas igrejas. É nas suas virtudes e trabalhos religiosos. Nós temos que olhar para a palavra aonde está a verdade de Deus revelada para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A minha mente tem que ser iluminada pela palavra de Deus. Eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus. Eu tenho que estar firmado, alicerçado no alicerce, no fundamento da minha vida com Deus, na palavra de Deus. Não é ali, aqui, nem acolá. Na mentira dos homens dentro das religiões, que é um instrumento que Satanás colocou para impedir o ser humano de aceitar a graça de Deus, por onde ele é salvo. E ele fica buscando ser salvo dentro das igrejas, por meio de trabalho, de obra, de tarefa. Achando que vai ser merecedor pelo que ele vive, pratica e faz na religião. A palavra de Deus vai dizer, lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, que Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça foi manifestada para que o homem tivesse a oportunidade de salvação, porque o homem, para ele se salvar, sem Jesus é impossível. Nenhum outro meio há salvação. É o que Pedro vai pregar, Atos 4:12. Porque Jesus é a causa da eterna salvação para aqueles que crêem nele. Só serão salvos quem crê nele. Ele é a causa da salvação. A causa da salvação não é um ritual dentro de uma igreja cerimonial. A causa da salvação não é porque o homem foi bonzinho e praticou boa obra. A causa da salvação não é nenhuma religião ou igreja que o homem tem que estar para ser salvo. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. É Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus revela que nenhuma condenação há, nenhuma, para aquele que está em Cristo. Então Jesus é o único meio para que eu encontre o favor de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o socorro de Deus para a minha vida perdida, julgada e condenada. Eu preciso de Jesus e Ele veio ao meu encontro para que eu possa ter esse favor de Deus. Ele veio. Ele disse, eu vim salvar e buscar você, salvar a tua vida, salvar você desse destino terrível que há de vir na vida de todo aquele que descer este mundo para a eternidade sem Jesus. Todo aquele que parte desta vida sem crer no que o Evangelho revela, segue ao juízo eterno. E o juízo é para a condenação. Hebreus 9:27 está revelada essa verdade. Que Deus ordenou o homem morrer uma só vez. E depois da morte seguir ao juízo. É uma só vida neste mundo, irmão. A vida aqui não é plural. É singular. É uma só. Não fica crendo na mentira pregada dentro do espiritismo. Essa doutrina de demônios que ensina o povo que tem várias vidas a se viver para se purificar através do karma, da reencarnação, onde o homem morre, ressuscita. Morre, ressuscita em outros corpos para poder chegar à perfeição do nirvana. Isso é uma doutrina de demônio, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que é uma só vida neste mundo. E ai de você e de mim, se não aproveitar esta vida que Deus nos dá. Porque tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. E a nossa vida aqui é uma só. Morreu, não volta aqui em outro corpo.
Morreu, não reencarna. Morreu é o que diz a palavra, segue ao juízo. E o juízo é para a condenação. Romanos 5,18. Vocês estão entendendo isso? A nossa vida aqui é uma só. E ela é muito curta. Tem gente que pensa que a vida, não é? Ah, tenho muito tempo ainda. Nós estamos aqui hoje. Não sabemos se estamos amanhã. É o que vai advertir o apóstolo Tiago na sua carta. Olha o que Tiago vai dizer, advertindo sobre este tema, sobre este assunto. A nossa vida aqui, irmãos, tanto faz a gente viver 10 anos, 20 anos, 50, no máximo 80 ou 100. Mas com todos esses anos que o homem possa viver, é muito curto para uma eternidade. E tem gente que nasce e morre. Tem gente que nasce e morre com 10 anos. Outro com 20. Outro com 30. Outro com 50, 60. Nós temos que ter a consciência, o entendimento de que a morte é um fato, é uma realidade. O que é a morte? É o indivíduo que sai deste mundo para a eternidade, deixando a vida aqui neste mundo, nesse corpo. A nossa vida aqui, irmãos, a qualquer hora é encerrada. A qualquer hora é encerrada. Olha o que vai dizer Tiago. Tiago, capítulo 4. Vamos ver o que diz a carta de Tiago. No capítulo 4, versículo 16, ou é o 14? 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Eu não tenho domínio do meu amanhã. Eu não tenho certeza se vou viver o amanhã. Eu não tenho certeza se estou aqui amanhã. Olha o que o Tiago vai dizer. Digo-vos, pois, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vida? É um vapor que aparece e desvanece por um pouco de tempo. Você está entendendo o que o Tiago está dizendo aqui? Ele faz uma pergunta: o que é a vida? O que é a existência do homem aqui? É como um vapor que sai de uma panela, de uma chaleira, de uma vasilha com água quente. Você já viu o vapor? Aquela fumaçazinha que sai? Você vê ela. Rapaz, quando pensar que não, ela sumiu. Está entendendo? Então é isso que Tiago vai dizer, que a vida humana é desse mesmo jeito. A qualquer hora some, sai daqui. Você vê a pessoa hoje, amanhã, aquela pessoa já não está mais entre nós. Sabe? Eita, soubesse o quê? Fulano morreu. Eita, eu vi ele ontem, porque a vida é assim. Eu posso estar aqui agora e não estar daqui a 1 minuto. Eu saí de casa e vim trabalhar. Posso não voltar mais. Posso não voltar mais. Porque a vida é como diz a palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A vida é isso. É o momento que você está aqui agora. Isso é a vida. Neste mundo aqui é o momento que você existe. Neste mundo, né? Porque você, depois que sai daqui com a morte, não deixa de existir. Então é isso, irmãos, que nós temos que entender. Hoje eu estou com 50, vou fazer 52 anos. Graças a Deus que eu cheguei a 52 anos. Não sei se vou para 53, 54, por aí. Só Deus é quem sabe. O que eu sei é que estou vivendo hoje 52 anos. Se eu não tiver aqui amanhã para viver 53, eu não vou para uma extinção. Eu não vou evaporar. Se eu sair daqui com 52 anos e não ter oportunidade de viver aqui neste mundo 53, 4 e 5, e quanto Deus permitir,
eu tenho certeza de uma coisa, que eu vou para uma vida de gozo, de paz, de eternidade em eternidade, onde não vai ter contagem de tempo, nem dia, nem semana, nem ano, nem hora, nem mês, porque eu vou para uma eternidade com Deus, porque isso está garantido na minha vida, porque eu criei em Jesus, porque eu entendi o que o Evangelho me mostra e segui a direção do Evangelho, que me mostra onde encontrar o socorro de Deus, para me livrar daquilo que o Evangelho me revela, do perigo que minha alma está correndo, de partir deste mundo para uma eternidade sem Deus. Encontrei Jesus, encontrei paz, encontrei vida, encontrei razão para viver, encontrei o amor de Deus para me salvar, aleluias. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Não é uma igreja nem uma religião, é Jesus, o caminho, é Jesus, a verdade, é Jesus, a vida. E ninguém pode ter a vida eterna com Deus se não for por Ele. Quantas pessoas que estão morrendo e a gente fica espantados, porque viu o indivíduo vivo, com saúde, com vigor, robustez. Aí quando você pensa que não vem a notícia, soubesse o quê? Fulano morreu. Não acredito. Falei com ele ontem. Estava tão bem de saúde, tão disposto. Porque a morte, meu amigo, é um fato, é uma realidade. Para a morte, ela não quer saber da tua condição física, da tua condição financeira, da tua posição social ou religiosa. Quando a morte vem, leva. E ai daquele que não tiver em Cristo, vai sofrer a derrota e a condenação da morte e do pecado. Mas os que estão em Cristo já venceu a morte, é mais que vencedor. Ele sai deste mundo, mas não para juízo, para o descanso eterno. Aguardar o dia em que seu ser real espiritual vai receber um corpo glorioso para viver na eternidade com Deus. Vocês estão entendendo isso? A morte de quem está em Cristo não é derrota. É o selo. É partir para desfrutar da vitória que Cristo nos garantiu da vida eterna. Porque Deus vai dizer que tem prazer quando morre um santo. Morrer um santo é a morte daqueles que creram em Jesus, que foram santificados. Você viu uma zoadinha aqui? Foi o ar-condicionado aqui, que deu um treco aqui, eu desliguei. Porque nada pode atrapalhar a ministração, aleluias. A ministração da palavra é importante para a humanidade, porque é a luz de Deus que vai iluminar o nosso entendimento diante da mentira de Satanás, que obscurece o entendimento do povo, tirando-os da verdade, do conhecimento, por onde o povo encontrará a vida com Deus. O povo está aí preso na mentira de Satanás, dentro de religião, buscando Deus por ali, por aqui, fazendo isso, praticando aquilo, sendo devoto, praticante, guardando regra, norma, e a salvação de Deus, o Evangelho mostra que é unicamente em Cristo, nenhum outro meio há. Só Cristo é quem pode nos salvar. Não é uma religião, não é uma tarefa religiosa, não é uma forma de usos e costumes, não é uma forma de comer, de beber, de vestir, que você vai encontrar a comunhão, a vida com Deus, a aprovação de Deus. É em Jesus. Então a nossa vida aqui é limitada, irmãos. Nós temos que aproveitar enquanto temos tempo hoje, para entrar pela porta que Deus abriu para a gente ser salvo. E ai daqueles que não encontrar essa porta e não entrar por ela e continuar fora dela, porque salvação só para quem entra pela porta. Quem está fora da porta continua condenado. Aprenda isso. João 10, 9. Jesus vai dizer que ele é a porta por onde o homem pode ser salvo se entrar por ela. Jesus nunca orientou ninguém a procurar uma religião, uma igreja, para viver uma vida robotizada, escravizada, alienada, consagrada, sacrificando seu viver dentro de religião para ser salvo. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
salvar-se-á. João 10:9. Para você ser salvo e encontrar salvação, primeiro, você tem que encontrar a porta e entrar por ela. Não adianta, eita, a porta é Jesus, mas ficar do lado de fora. Tem que entrar por essa porta. Por onde você vai ter acesso a Deus para ter a salvação? Essa porta é Jesus. Tem muita gente que diz, eu sei, mas não entra. Não renuncia. Não se converte. Permanece achando que vai ser salvo na porta da religião, na porta das boas obras, na porta da caridade, na porta da sua virtude, na porta da sua vida que acha que é certa. Só há um meio de salvação. Uma única porta que oferece salvação a todos os homens. Bom, ruim, religioso, ladrão, estuprador, gordo, magro, rico, pobre, ignorante, intelectual, famoso ou não famoso. Todos só serão salvos se entrar por essa porta. E Jesus vai dizer, eu sou. Ele é o quê? Ele é a porta. Mas ele também vai dizer, eu sou. Ele é o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é bem específico. Ele deu ao homem a direção para encontrar Deus, para ter vida com Deus, para estar na verdade de Deus, para ter a direção de Deus. Jesus deu ao homem o conhecimento. E não foi dentro de igreja. Não foi praticando religiosidade. Não foi praticando boas obras e caridade para o homem ser aceito por Deus e estar salvo. Jesus ensinou o homem que é por ele e nele que o homem encontra essa graça de Deus. É por ele e nele. Não é por religião. Não é escravizando sua vida dentro de atividade, sacrifício, flagelos em obrigação religiosa. Não é crendo em dogmas, crença, regra, norma, meios e princípios e valores de nenhuma religião. Jesus vai dizer que quem nele não crer permanece condenado. Então nós precisamos de Jesus, irmão, para encontrar salvação na nossa alma, para que quando a gente venha morrer, que é a separação, quando a gente sair deste corpo, deixando este mundo, indo para a eternidade, nossa alma não siga para o juízo, mas que tenha a direção do caminho do céu para estar em descanso até o dia da ressurreição do corpo, aonde vamos receber ressuscitado os nossos corpos glorificados. Isso é, se a gente morrer antes de vir um arrebatamento. Porque se o arrebatamento acontecesse hoje, esse corpo onde eu estou, habitando nesta vida aqui, seria transformado. Como é essa transformação, irmão Wellington? A palavra de Deus vai dizer que isso que é corruptível vai ser transformado no incorruptível. Este corpo que é mortal vai ser transformado no imortal. Este corpo que é corrupto, ele vai receber uma essência gloriosa da incorruptibilidade. É o poder de Deus na transformação do corpo daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. E os que morreram estão em descanso, os seus corpos vão ressuscitar, glorificado, para que eles habitem neste corpo, para que todos juntos, os que estavam vivos, os que tiveram seus corpos ressuscitados, todos juntos, estejam indo ao encontro do Senhor, para a vida eterna com Ele no novo céu e a nova terra, que já está preparado para todos aqueles que estão em Cristo, aguardando essa esperança, e os que morreram nessa esperança estão em descanso, aguardando esse momento também. Porque a Bíblia vai dizer que esse momento só vai se dar quando Jesus voltar para tirar os que da terra estão, antes do juízo de Deus ser derramado na terra. Jesus vem buscar o seu povo que é chamado de igreja, pessoas que estão combatendo o bom combate da fé, que estão perseverando na fé, que estão guardando a fé pela salvação e a promessa da esperança da vida eterna com Deus, que Cristo nos garantiu que nele e perseverando nele seremos salvos. E esses que estão dentro desta perseverança, cuidando da vida dele na doutrina, vão encontrar, vão receber
esta salvação. E se morrerem antes de Jesus vir, suas almas seguem para o descanso, aguardar o dia da ressurreição do corpo. Porque é o que diz a palavra de Deus, que mais que feliz, bem-aventurado, são aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão. Suas almas não vão para a inexistência, não vão ficar inertes, vão estar vivo, consciente, num lugar intermediário entre a ressurreição, entre a morte e a ressurreição, que Deus preparou para as almas do que parte deste mundo. Está lá descansando, aguardando o dia que Jesus vem para buscar os que vivos estiverem, para que todos estejam com Ele na eternidade. É isso que a Bíblia revela. A alma de quem morre sem Jesus, ela não vai para uma inexistência, não vai ser aniquilada. Ela segue para o juízo, para um lugar de tormento eterno chamado inferno, aguardar o dia da ressurreição também, para a vergonha e o desprezo eterno, para receber o apartai-vos de mim maldito, para o fogo eterno, que é o lugar destinado eternamente das almas dos que morreram sem Jesus. Agora as almas dos que morrem em Cristo seguem para o descanso. É um lugar de gozo, onde estão lá, aguardando o dia em que vão receber corpos glorificados, onde seus corpos vai ressuscitar. Apocalipse 14:13 vai dizer isso, que aqueles que morrem no Senhor, suas almas estão descansando. Estão lá no repouso, no descanso, livre de tentação, livre de desvio, não perdem mais a promessa, porque já partiram deste mundo, combateram o bom combate da fé. Agora tem uma coisa, nós que estamos aqui ainda, vivo, existindo neste mundo, temos que ser prudentes, fazer o bom combate da fé, cuidar da nossa fé, para que a gente não venha a cair, para que a gente não venha a desviar nem a apostatar da fé, perdendo a direção da salvação, porque nós ainda que estamos aqui, temos que estar vivendo com prudência, perseverando, guardando a palavra de Deus até o fim, sendo fiel até a morte, para não perder a promessa da vida eterna. Cuidado, foi isso que Jesus disse, aquele que persevera até o fim será salvo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Cuidado com essa doutrina de demônios, de que você é salvo e não perde salvação. Foi escolhido de antemão para o céu e não perde mais esse destino. Porque ninguém que foi escolhido para o céu pode perder a salvação. E aqueles que foram escolhidos para o inferno, não tem o que faça, já estão indo para o inferno, porque foram destinados para o inferno. É mentira essa doutrina. Deus não destinou nenhuma alma para o inferno. Deus não determinou nenhuma alma ir para o inferno. O inferno é um lugar que Deus criou de punição para punir Satanás e os demônios que eram anjos, que pecaram contra Deus. Deus criou esse lugar de punição, porque assim Jesus revela. Você vai acreditar no que Jesus revelou, no ensinamento de Cristo, ou no ensinamento do teu ancião dentro do Testemunho de Jeová? Ou no ensinamento dos teus pastores dentro da Adventista, que prega que o inferno não existe, que ninguém vai sofrer condenação, juízo eterno, porque Deus não criou o inferno. O inferno é a sepultura. Sepultura é o lugar que é cavado na terra para enterrar o corpo. A alma não. A palavra de Deus revela que a parte corpo desce para a terra. O ser real, que é alma e espírito, volta para Deus. Eclesiastes 12:7. Então o inferno é o lugar intermediário entre a morte e a ressurreição, que fica a alma dos que não creram em Jesus, mas morreram dentro do seu pecado, de sua transgressão, porque não creram em Jesus para se salvarem. Antes foram julgados e condenados, e permaneceram indo a juízo por não crer na verdade para se salvar. É o que Paulo vai dizer. 2 Tessalonicenses 2, o 10 e o 11. Você vai ver essa verdade. E o inferno não é a sepultura. Se você abrir a carta de Paulo, de Pedro,
Segunda carta do apóstolo Pedro, 4:2. Aliás, 2:4. Olha o que Pedro vai dizer. Tem uns ministros de Satanás aí pregando que o inferno não existe, né? Pregando que o inferno é a sepultura. Eles criam um contexto de sabedoria teológica, de conhecimento do grego, do hebraico, para negar a verdade que está revelada aqui, simples e objetiva. Eu não preciso de um curso de teologia para conhecer o que o Evangelho revela. Eu só preciso crer no que o Evangelho revela. O Espírito de Deus me dá a certeza e a convicção. Eu não preciso de um curso de teologia. Porque se fosse assim, muitos não alcançariam, não compreenderiam a mensagem do Evangelho. Mas Jesus veio pregando simples e objetivo, para que todos recebam e compreendam. Ninguém tenha desculpa, mas que todos tenham conhecimento do que o Evangelho revela. Quem complica é os homens, usados por Satanás para confundir e tirar o povo daquilo que o Evangelho revela, simples e objetivo. Aí vem os discípulos de Satanás, desfazendo da palavra de Deus, fazendo Jesus de mentiroso, dizendo que inferno não existe. Que Deus não criou um lugar para o homem sofrer lá. Mas o próprio Jesus é quem disse isso. Que nesse lugar o tormento é eterno. Dá uma lidinha lá. Em Lucas 10:28. Mateus 25. Não, aliás, Lucas ou é Mateus? Vamos lá. Olha o que Jesus vai dizer aqui em Lucas, capítulo 10. Lucas não, é Mateus. Você acredita mais no teu líder religioso ou em Jesus? Se você for discípulo do teu líder, tu vai seguir o que o teu líder religioso ensina. Então tem pastores aí, principalmente da Adventista, os anciões do Testemunho de Jeová. A doutrina pregada dentro desses ambientes religiosos é que inferno não existe. Mas você vai crer no que Jesus ensinou ou no que ensinam os homens? Por exemplo, existem doutrinas como lá no Adventismo que a alma morre. Que a alma é o ser real e não existe mais nada depois que morre o corpo. Porque a alma morre, o corpo é a alma. Não existe isso. Isso é mentira do diabo para confundir você e tirar você de crer na verdade que Deus revela. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha o que Jesus vai dizer. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma, o corpo, como o ser real que habita no corpo. Jesus vai dizer, não temam aqueles que só matam o corpo e não podem matar a alma. O ser real não pode morrer, não deixa de existir. Ele sai deste mundo. A existência dele é terminada aqui. Mas ele sai não para ir para uma extinção. Ele sai consciente e existindo. Quando sair do corpo, o que vai morrer é o corpo. E Jesus vai dizer que no inferno, que não é a sepultura, porque na sepultura só está o corpo. Mas olha o que Jesus vai dizer, irmão. Vem para a revelação de Deus. Mateus 10:28. Jesus vai dizer, temei antes aquele que pode fazer perecer aonde? No inferno, a alma e o corpo. O corpo não é a alma não é o corpo. É duas partes distintas que existem para tornar o ser existente no mundo que ele está. Então, Jesus vai dizer que o inferno não é a sepultura. Que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, o homem. Que o maior poder que ele tem é matar o corpo. Mas ele não pode matar a alma. A alma é o ser real que existe eternamente. E esse ser real, se não crê em Jesus, vai para o inferno sofrer a eternidade no corpo. Porque Jesus vai dizer que vai perecer a alma e o corpo no inferno. O ser real vai para o inferno neste corpo. Aí tem outro ensino que você precisa compreender.
Porque a Bíblia diz que vai haver a ressurreição dos mortos, uns para a salvação, a vida eterna, e outros para a condenação, a morte eterna, juízo eterno. Só que a Bíblia revela que os que vão ser ressuscitados para a salvação, porque o que refere-se à ressurreição é do corpo, não é da alma. Quem vai ressuscitar é o corpo. E a Bíblia diz que o corpo dos que morreram em Jesus vai ressuscitar glorificado. Mas os que morreram sem Jesus vão ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno. Não sei como vai ser esse corpo dos que vão ressuscitar para juízo. Eu só sei de uma coisa, que eu estou buscando a promessa de Deus da ressurreição para a vida eterna. Não quero nem saber de condenação eterna. Porque o meu destino em Cristo, eu estou predestinado à vida eterna ao céu. Em Cristo. Não dentro dessa doutrina que faz o cara pensar que ele foi escolhido de antemão para o céu e o outro para o inferno. Porque Deus não criou o homem para o inferno. Foi Jesus quem disse isso. Mateus 25. Vamos para a Bíblia, vamos aprender. Vamos deixar nossa mente ser iluminada pela luz de Deus, que é a revelação dele por Jesus. Mateus 25, versículo 41. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus, ele vai nos revelar que o inferno foi preparado não para o homem. O inferno não foi preparado para o homem. Jesus vai dizer que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. É o que eu estava a dizer, que Pedro vai advertir os irmãos sobre este lugar. Sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 4, a revelação de Deus vai nos dizer, vai nos mostrar que o inferno é um lugar, é uma cadeia onde está os espíritos que pecaram contra Deus, restrito nesse lugar, aguardando o dia do juízo. Olha o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno. Os anjos não foram para a sepultura, porque os anjos são seres espirituais. A sepultura não retém os anjos. A terra não retém os anjos. Você está entendendo como é bom a gente examinar as Escrituras e aprender dela pela direção do Espírito Santo, que nos dá o entendimento da interpretação da palavra? O que ela está nos ensinando? Essa doutrina do inferno que é pregada na Adventista do Sétimo Dia, que é pregada nos Testemunhos de Jeová, que tem o mesmo Espírito operando nessa religião, nesse sistema, que diz que o inferno não é um lugar de tormento, diz que o inferno é a sepultura. Só que a Bíblia não mostra isso. Eles falsificam a palavra, irmão. Eles fazem de Deus mentiroso. Eles pegam a verdade e colocam como mentira. E a mentira do diabo que eles pregam, porque são ministros de Satanás, eles colocam como verdade. Enquanto a palavra nos revela que o inferno é um lugar de punição, aonde está os que morreram sem Jesus, em tormento, eles dizem que inferno não existe. Inferno é a sepultura. Olha o que a palavra de Deus revela. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Esses seres que pecaram contra Deus estão reservados para o juízo. Eles estão condenados. Vão sofrer a condenação eterna também. Aonde também vai os espíritos dos homens que morrem, saem do corpo, vão para esse lugar. Inferno é cadeias.
onde está retido, aprisionados, os que vão sofrer o juízo de Deus. A palavra de Deus se revela isso, irmãos. Eu creio na palavra. Eu creio no que está revelado. Eu creio na verdade de Deus. Se você analisar com cuidado esse texto aqui, não só esse texto, mas todas as Escrituras, tudo aquilo que está revelado de Deus para nós, por meio de Jesus, o que o Evangelho nos revela, irmão. Pedro vai dizer, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram contra ele, mas havendo-os lançados no inferno. Os anjos não estão dentro de terra enterrado. O inferno não é a sepultura onde vai o corpo dos homens. O inferno é um lugar espiritual que Deus preparou para estar detido, retido, aqueles que vão a juízo, até chegar o dia do juízo. Porque o dia do juízo há de vir para julgar os homens e os seres celestiais que pecaram contra Deus. Vão estar nesse juízo. Esse dia vai ser o dia mais terrível para a vida dos seres humanos e dos seres espirituais. Estão reservados para o dia do juízo, irmão. E Jesus vai dizer que é chegado esse grande dia. Quem pode subsistir? Apocalipse, capítulo 6, 17. Interessante. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 14. Olha o que diz o versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ainda não chegou esse dia, mas esse dia já está determinado. O dia do juízo de Deus já está determinado para julgar os homens ímpios, porque os salvos em Jesus não vão estar no juízo, já estão salvos do juízo. E todos os que não creram em Jesus permanecem na iniquidade, aonde vão ser julgados. Então nós temos que crer em Jesus, irmão, para ser livre deste dia. E não pense que se morrer, Deus já tenha no bom lugar. Está livre do juízo, não. Porque a palavra de Deus vai dizer, Hebreus 9, 27, depois da morte segue ao juízo. Todos aqueles que morrem sem a vida entregue a Cristo, sem crer no Evangelho, sem tomar a decisão, depois da morte segue para o juízo, vai para o inferno, aguardar o dia do juízo. Aonde não vão ter oportunidade de salvação, como prega a doutrina de demônio dos testemunhos de Jeová, que ensina que o dia do juízo não é para se temer, porque é um dia em que todos vão aprender a servir a Deus. Ó, olha como o diabo faz, irmão. Irmãos, quantas doutrinas de demônios o diabo leva o povo a viver no sistema religioso. Se você for analisar as doutrinas que é pregada dentro da Sociedade de Torre de Vigia, que é o grupo dos adeptos dos testemunhos de Jeová, a instituição deles. Se você analisar o que eles são ensinados e vivem crendo e pregam lá, com o que Jesus ensinou, você vai ver, irmão. É tudo heresia, doutrina de demônios. Porque a doutrina de Deus é o que Cristo ensinou. Se alguém não prega a doutrina de Cristo, não é de Deus essa doutrina. Esse indivíduo que diz que é homem de Deus. É do diabo, irmão. Você tem que ter cuidado naquilo que você está ouvindo, recebendo, sendo ensinado como se fosse de Deus. Você tem que ser prudente na instrução que você está recebendo. Não importa quem é o homem, quem é o líder, quem é o pastor, quem é o papa, quem é o padre. Se não tiver a doutrina de Cristo sendo ministrada por nenhum desses homens, eles são do diabo, não são de Deus. É a palavra que nos adverte a isso. Eu não fui chamado para estar submisso sob a autoridade e o domínio seguindo a nenhum líder religioso. Eu fui chamado para seguir a Cristo. E estar sob a autoridade e o domínio com fidelidade a Cristo pela sua palavra. E se alguém não traz a doutrina de Cristo, não traz o evangelho verdadeiro da salvação, é anátema. Sai do meio deles. Quantos pastores, papas, anciões,
padres, profetas, sacerdotes, quantos líderes religiosos dentro das suas religiões têm sido instrumento de Satanás, aonde tem levado milhões e milhares de almas a negar a verdade do Evangelho, se perder de Deus, continuando julgado e condenado e indo a juízo. Porque não dão ouvido à verdade para se salvar. Porque estão com a mente cauterizada pelos líderes religiosos, onde estão alienados, guiados por esses homens, como se fosse a direção de Deus para a vida deles. Então desperte, irmãos. A voz de Deus está indo até você. Cristo está te esclarecendo. Desperta tu que dormes. Acorda, vai buscar o socorro de Deus enquanto é tempo. Entra pela porta por onde tu vai ser salvo. Esta porta ainda está aberta, mas ela há de se fechar, como disse Jesus, Lucas 13:24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não poderão. Jesus vai advertir um homem que veio a ele questionando quem seria salvo. Jesus vai dizer ao homem que ele tinha que se preocupar com a salvação dele, a encontrar a porta por onde ele é salvo. Eu tenho que preocupar-se com a minha salvação. A salvação é individual, é responsabilidade de cada indivíduo. Porque Deus vai trazer juízo particular a cada indivíduo. Cada um dará conta de si a Deus. Romanos 14:12. Toda criatura vai estar diante de Deus para juízo. Hebreus 4:12 e o 13. Tudo que o homem vive nesta vida, o fim é o temor a Deus. É temer a Deus. Porque o juízo de Deus há de vir. Eclesiastes 12:13. Mas o homem tem que entender que Deus não tem prazer que o homem sofra o juízo. Porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O que Deus quer é que o homem se converta e viva. Que ele se arrependa e seja salvo. Essa é a vontade de Deus para todos os homens. Amém, meus amados? Então que Deus nos abençoe, que vocês possam estar meditando nessa instrução que vocês receberam, examinem o conteúdo do que foi levado para o vosso conhecimento, esclarecendo, ensinando e instruindo. Eu peço a vocês, use a inteligência, pensem, raciocinem, analisem, usem o senso crítico, tenham liberdade para pensar. Não fiquem escravo, preso, alienado pelo que emprega os líderes das religiões onde vocês estão. Vocês têm que ter liberdade para pensar, raciocinar. Examinem as Escrituras. Aprendam de Cristo. Vão buscar a direção de Cristo para a vida de vocês. Não fiquem presos, alienados, escravizados no legalismo religioso dentro das igrejas, religiões. Vivendo uma vida vã, reprovada por Deus, adorando a Deus em vão, seguindo os preceitos dos homens dentro das religiões. E não guiado com o entendimento na verdade do Evangelho de Cristo. É isso que eu peço a vocês. Em nome de Jesus, irmãos. Esse é o meu trabalho. Dentro do compromisso que foi me dado no reino de Deus, a vocação que me foi dada pelo próprio Jesus de ministrar sua palavra, propagar o Evangelho, fazer a defesa da fé contra a investida do diabo que deturpa a fé, que deturpa o Evangelho, que falsifica a verdade, por onde o homem precisa conhecer para ser salvo, levando mentira para o povo, para que o povo permaneça aprisionado por ele, indo a juízo e a condenação. Esse é o meu compromisso com o reino de Deus, pregar a verdade do Evangelho, nada além dessa verdade. Que Deus abençoe. Se você assim deseja e quer aprender e conhecer mais de Deus, que é uma necessidade, é importante. A maior importância da humanidade é conhecer a verdade de Deus, é buscar o conhecimento de Deus. E Deus quer que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento da verdade. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 2,4, está lá revelada essa verdade.
Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, aquilo que foi revelado por Deus a partir de Cristo, aonde veio e nos trazer a graça e a verdade de Deus para o nosso conhecimento da salvação. É a partir de Cristo, irmão. Se você assim deseja ter mais esclarecimento, a tua mente iluminada com a verdade de Deus, leia a Bíblia. A partir de Jesus, aprenda de Cristo. Esqueça Davi, esqueça a viúva que foi acrescentado o azeite, esqueça as voltas na muralha de Jericó, esqueça toda essa pregação vã que esses artistas de palco criam o sensacionalismo usando o texto do Velho Testamento. Vá aprender de Cristo. Jesus, ele disse, aprendam de mim. A revelação de Deus que você precisa conhecer para ser salvo está a partir de Cristo no Novo Testamento. Nos 4 evangelhos e nas cartas apostólicas, onde está ali revelada a verdade que você precisa conhecer para chegar a Deus. Amém? Então Deus abençoe. Visita lá no meu canal no YouTube, no Face, no Quai. Estou sempre levando vídeos de instruções, colocando à disposição de vocês materiais, conteúdos de ensino, de esclarecimento, levando defesa da fé, refutando, combatendo, condenando o engano e levando a verdade para iluminar o teu entendimento. A luz de Deus, o conhecimento do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A responsabilidade é sua, de crer ou não, de permanecer no caminho da morte ou se converter para o caminho da vida. A responsabilidade é sua, de permanecer na condenação, na maldição, ou vir para a bênção, para a salvação, que é Jesus, pelo conhecimento dele. Eu não estou aqui pregando a você um Jesus que convida você a estar dentro de igreja para encontrar ele. Eu estou aqui pregando a você Jesus, que o Evangelho revela, que você precisa crer nele e receber ele aonde você estiver. A fé e a esperança para tu ser salvo é Jesus. Amém?